Salmo 40, irmãos, apenas o verso 5º. Eu li verso 1º ao 5º nas classes 3 e 4, eu vou dar um destaque só ao verso 5º, que diz assim: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Bom, na semana passada nós iniciamos a primeira parte desse estudo com a professora aqui em classe. Certamente ela falou sobre milagres. A primeira parte do estudo era basicamente uma definição do que nós entendemos por milagres. E certamente ela mencionou com os irmãos que sem milagres não é possível nós concebermos a Bíblia como ela é. A Bíblia como revelação de Deus, como palavra de Deus, como a bússola que deve orientar a nossa alma nesse mundo. Se nós não crermos que Deus é sobrenatural e agiu de forma sobrenatural, exatamente como a Bíblia diz, não tem cristianismo. Certa feita, um cristão foi desafiado em relação à sua fé naquela passagem de Jonas. E aí o ateu disse o seguinte: olha, é cientificamente impossível uma pessoa ficar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, de um grande peixe, que o pessoal fala que é uma baleia, né? Mas é um grande peixe. 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, sem ser consumida pela digestão do peixe. E ao cabo daqueles 3 dias ela ser regurgitada e sobreviver. Isso é cientificamente impossível. E daí o cristão disse o seguinte: eu não estou muito interessado no que a ciência diz. Eu estou interessado no que esse livro aqui diz. Se Deus dissesse que Jonas tinha engolido um grande peixe por 3 dias e 3 noites, eu ainda assim teria que crer nesse livro. Então não é difícil crer o contrário. Não é difícil. Irmãos, falando acerca da palavra de Deus, as teorias científicas são muito amalucadas. Eu não digo que são mais amalucadas que a Bíblia, porque a Bíblia não é loucura. É loucura para os que se perdem. Mas as teorias deles são amalucadas. Nós vimos essa semana bilhões ou milhões de dólares lançados no espaço, em plena uma crise de pandemia. Bilhões de dólares lançados no espaço. Porque dentro da ciência há uma linha que acredita que existe vida fora do planeta. Vida inteligente. Vida que criou esse mundo. E se eles encontrarem essa vida, eles vão encontrar respostas para a nossa existência. Uma das perguntas cruciais que todos nós nos deparamos é: de onde eu vim? De onde eu vim? Eu não digo que eu cansei, mas atendi a diversas pessoas que não haviam conhecido o seu pai. Eu conheço um irmão crente que não conheceu o seu pai. Ele deve ter hoje uma média de 55 ou 60 anos. Ele nunca conheceu o pai dele. E até hoje ele procura o pai dele. Gasta dinheiro com isso atrás do pai dele. Ele quer saber quem é o pai dele, a origem dele. É uma das inquietações que todos nós temos. De onde eu vim? Porque aí eu vou entender o que eu estou fazendo aqui e para onde eu estou indo. O cristianismo oferece com muita folga respostas a essas indagações primárias do ser humano. Mas a ciência prefere não acreditar na Bíblia. Eles preferem acreditar que existe vida inteligente fora do mundo, e essa vida inteligente que mantém esse mundo e que dá sentido a esse mundo. Por isso que eles estão investindo muito dinheiro lá fora. Então, irmãos, sem milagres não há cristianismo. Sem crer no que esse livro diz, não há cristianismo.
E aí nós nos deparamos com algumas situações. Há quem diga que os milagres ocorreram apenas no tempo da revelação bíblica, ou seja, hoje não acontecem mais milagres. Há outros que dizem que eles aconteceram só nos tempos bíblicos, na atualidade eles não acontecem, mas Deus, se quiser, pode fazer. Uma certa incoerência nesse tipo de pensamento. E daí nós vimos na última aula que o problema em se pensar acerca da atualidade dos milagres é justamente a definição do que é milagre. O que é um milagre? Geralmente quando uma criança nasce, se for um nascimento dramático, uma gravidez de risco, ou de alto risco, tanto para a criança quanto para a mãe, e essa criança vem ao mundo, e essa criança passa por um período de UTI, seja 15, 30, 40, sei lá quantos dias, é submetida a diversos procedimentos. Quanto mais dramático, mais a convicção as pessoas têm de que o nascimento daquela criança foi um milagre. O nascimento de uma criança, a despeito das circunstâncias, não é um milagre, porque muitas crianças nascem todo dia no mundo. Milagre não é uma coisa que acontece toda hora. Milagre é um evento atípico, uma ação sobrenatural. De certa forma, a mulher tem uma, entre aspas, tá, irmãos, uma programação para que a gestação aconteça e tenha êxito. Temos recursos da ciência que vão ajudar aquela criança a sair de uma situação de risco de morte, de vulnerabilidade, para que ela fique mais forte. Então isso não é necessariamente um milagre, é a providência de Deus no mundo. É como se Deus tivesse programado o mundo para isso. Na aula passada eu até falei na classe que lá em casa agora a gente plantou uma horta e a gente está ali com algumas ervas medicinais. E tem o boldo, né, que eu tenho muita intimidade com o boldo. Tomo boldo direto. E aí eu fiquei impressionado que foi plantado um pé de boldo mais ou menos desse tamanho aqui. Depois de uns 2 meses, mais ou menos, o boldo está desse tamanho, as folhas desse tamanho. Eu nunca tinha visto folhas tão grandes. Tão grandes. Mas por quê? O pé de boldo está sendo bem cuidado, está sendo regado, tem aqueles cuidados todos. Nós achamos boldo em diversos lugares de Brasília. É a providência de Deus. Parece que meio que há uma programação na natureza para as coisas terem o êxito e sermos supridos, ainda que tenham as catástrofes, os imprevistos. Isso é providência. Providência não é necessariamente milagre. Isso aí nós vimos exaustivamente na última aula. Milagres são acontecimentos extraordinários, vindo da parte de Deus, por intermédio de seus santos, para algum fim específico, que não são explicados por forças naturais. O milagre é uma intervenção divina. É quando você diz assim, isso foi Deus. Não teve auxílio de ninguém, de remédio algum. Deus fez. Simplesmente o Senhor. Não há explicações. Nós vimos até que para a ciência vai ser a remissão, ou remissão espontânea que seja, ou sei lá qual é o termo que eles utilizam. O corpo entrou no estado de remissão. Eles não têm explicação. Não foram as drogas, não foram os procedimentos. Simplesmente o corpo se regenerou. Teve algo nas células que elas resolveram se regenerar. E a gente não consegue explicar isso. Mas eles não vão dizer que é milagre. Milagre é uma ação sobrenatural de Deus. E daí, irmãos, eu até fiz uma aplicação que o maior milagre, na minha visão, na história, foi a encarnação de Cristo. Foi quando aquela virgem desposada de José recebeu a visita do anjo. Ali nós temos o maior milagre de toda a história da humanidade. Nem todos os milagres que já aconteceram na história são comparáveis àquilo. O Espírito Santo envolve aquela jovem de entre 12 e 14 anos. Ela passa a gerar um ente santo. Um ente santo. Ela dá a luz ao Senhor. E ali nós temos essa conjugação do eterno entrando no nosso Cronos. Cristo sendo sujeito às nossas
limitações. O eterno sentindo fome, o eterno sentindo sede, o eterno sofrendo traição dos seus melhores amigos, o eterno padecendo todas as vicissitudes e sofrimentos da humanidade. Irmãos, ali nós tivemos o maior milagre de toda a história da humanidade. Aqueles 33 anos que o Senhor Jesus esteve conosco. O maior milagre, indiscutivelmente. Isso é milagre. O nascimento dele não foi como o nascimento das outras crianças. Foi diferente. Então, a maioria dos envolvidos nesse debate concorda em vários aspectos sobre os milagres. E aí eu quero voltar a dar esse destaque aqui antes de adentrarmos no nosso estudo dessa manhã. O primeiro aspecto é que Deus, em seu governo providencial do universo, pode realizar milagres. Todos os cristãos sinceros, piedosos, concordam com isso. Deus é soberano, Deus é Senhor. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Isso aí ninguém vai discordar. Uma outra questão é que, de fato, Deus realizou milagres no passado, conforme registrados na Bíblia. É nossa obrigação como crente crer. Como eu disse no início do estudo. É nossa obrigação crer. Eu conheci uma irmã, membro da minha família, que era muito pentecostal. E lá eles tinham aqueles testemunhos extraordinários. Vou dar só um exemplo de um que eu ouvi. Eu fui lá, parente, tive que ir, participei. É engraçado que... É engraçado não, é trágico, né? Mas quando você falava que era presbiteriano há 15, 20 anos atrás, no meio pentecostal, eles tentavam te converter. Era isso que acontecia. Então eu chegava na igreja, você é parente da fulana assim, você é crente? Eu falei, sou. De qual igreja? Presbiteriana. E o povo estava me evangelizando lá no final. Bom que eu fui bem evangelizado, né, irmãos? Mas aí, eu participei de um culto que veio um testemunho desse. Aconteciam coisas assim, que os irmãos já sabem, que é do meio pentecostal. E esse dia me chamou muita atenção. Veio um sujeito, falou, olha, eu era um traficante, tudo, fui fuzilado, e aí morri e ressuscitei. Ressuscitei e eu não tenho estômago, eu não tenho intestino. Eu como e faço tudo normal, mas eu não tenho estômago, não tenho intestino, não tenho nada. Os exames estão todos ali no mural. Falei, caramba, puxa, difícil de acreditar, mas eu sou presbiteriano, né? Então, na minha igreja, eu não sou obrigado a acreditar nisso daí. Sou obrigado a acreditar na Bíblia. E daí, quando saímos da igreja, aí eu não pude deixar de perguntar para essa minha parente. Eu perguntei para ela o seguinte, você acredita naquele testemunho? Aí ela olhou para mim e deu aquele sorriso e falou assim, é difícil de acreditar, né? Nem ela acreditava que era da igreja. Meus irmãos, Deus não nos convida a acreditar em coisas assim. Mas Deus nos convoca a crermos na Bíblia. A nossa obrigação está limitada a esse livro apenas. Não somos obrigados a crer em histórias extraordinárias. Se elas acontecerem, Deus pode fazer? Pode. Não estou dizendo que Deus não possa fazer, Deus pode fazer. Foi Ele que criou tudo, do nada, ex nihilo. Mas a nossa crença deve estar concentrada nesse livro aqui. Então, não há discussão em relação à possibilidade de Deus fazer milagres. De fato, Deus realizou milagres no passado, conforme registrados na Bíblia. Os milagres são obras sobrenaturais de Deus e Deus ainda hoje age de forma sobrenatural. Isso daí todos os crentes concordam. Crentes piedosos vão concordar com isso. Se você não acredita que Deus opera hoje ainda, aí a gente tem que analisar como que Deus vai operar e qual a finalidade desses milagres da Bíblia. Nós vamos chegar nesse ponto aí. Então, irmãos, lamentavelmente, algumas pessoas têm uma concepção muito errada do que é milagre. Confundem o milagre com a providência. A providência de Deus é algo maravilhoso. É algo maravilhoso.
Você perceber que você vai a um médico, o tratamento que ele propõe é efetivado, você tem êxito, isso te alegra. O nascimento de um filho, ainda que passe por todos aqueles percalços de UTI, e sobreviva, e fique bem. Tudo isso é providência. Providência do Senhor. E a providência muitas vezes nos pega meio que desprevenidos, nos surpreende. Deus nos surpreende a cada dia. Eu sempre desafio os irmãos quando nós pensamos em providência, eu sempre desafio assim. Você que é um crente piedoso, um crente que ama o Senhor, olhe para a sua vida há 10 anos, 15 anos atrás. Você imaginou que estaria na condição de hoje há 10 anos, 15 anos atrás? O tanto que Deus fez, sem você merecer, às vezes sem você pedir. Você nem pediu, e Deus fez. Porque Ele sabia que você precisava daqueles recursos, você precisava daquela condição, você precisava daquele equipamento para continuar a sua jornada. Ele fez, por livre graça, sem você pedir. Então, irmãos, a providência é algo que nos deixa deslumbrados. Eu falo disso analisando a minha própria vida, o que Deus tem feito. Coisas que me surpreenderam e ainda me surpreendem. Tem hora que eu paro e olho assim, Senhor, ainda estou surpreso. Mas isso não é necessariamente um milagre, é o cuidado dele. É o cuidado desse Deus. Não que os milagres não sejam providência, mas nem todas as providências são milagres. Providência é quando Deus envia aquilo que mais necessitamos, quando não temos mais esperança. Quando Deus abre uma oportunidade onde achamos que não temos oportunidade. Isso é providência. E de modo simples, os milagres são acontecimentos que não podem ser explicados pelo conhecimento humano. Não adianta a ciência tentar explicar a ressurreição do Senhor. Isso não se explica, isso se crê. Milagre não se explica, apenas se crê. Que existe um ser soberano, poderoso, que está governando esse mundo e que intervém em nossas vidas tão minúsculas, quase que insignificantes. Eu acho impressionante a ciência em alguns aspectos. Essa busca pelo espaço, eles constataram que nós estamos num chamado sistema solar. Sistema solar. Você sabia que um dia, pelos estudos científicos, o Sol vai parar de brilhar? Você sabia disso? Mas segundo os cientistas, isso vai ser daqui a uns 40 bilhões de anos. Vai demorar um tempinho, mas vai parar de brilhar. Vai parar. Eles descobriram que nesse sistema solar existem alguns planetas. De todos esses planetas, o nosso planeta é o menor. É o menor planeta, é bem pequenininho em comparação com outros planetas. Eles ficaram impressionados porque existe uma influência do Sol sobre o nosso planeta e uma influência da Lua. Nas marés, na reprodução, seja dos animais ou dos parasitas. A Lua exerce uma certa influência. E eles chegaram à conclusão de que se a Lua se afastar um pouco da Terra, a Terra fica ali pingando. Ela entra numa situação de desarmonia. As marés vão virar, tudo vira de ponta cabeça. Então existe algum tipo de, na concepção deles, de energia que mantém a Lua onde ela deve estar, como satélite da Terra, e a Terra está numa distância confortável do Sol, isto é, ela recebe o calor do Sol para ter ali a sua reprodução, a fotossíntese, todo esse processo de manutenção do planeta, até mesmo, recentemente, nessa pandemia, nós descobrimos que a vitamina D, que é um hormônio, ela vai ser ali processada ou assimilada pelo organismo tomando raios de sol. O sol é importante para a nossa saúde. E os cientistas descobriram que se esse planeta estivesse muito próximo do Sol, a vida seria inviável, porque
tudo seria esturricado, queimado. E se esse planeta estivesse mais distante do Sol, tudo seria gelo. É aí que eles ficam mais encafifados. E a questão não é essa, irmãos. O nosso sistema é apenas um sistema, mas existem muitos outros sistemas. Existem muitos outros planetas espalhados pelo universo. E eles chegaram à conclusão: o universo é infinito. Se nós construirmos uma nave com a tecnologia que temos hoje para ela chegar até mesmo em um dos planetas, vai demorar muitos anos. A conclusão que eles têm é que não dá para sondar todo o universo. Mas eles estão tentando. Estão mandando dinheiro para cima. E aí eles ficam mais impressionados. Tem alguém que está mantendo esse planeta tão pequenininho, 7 bilhões de pessoas no mundo, e Deus escolheu eu e você. Isso não é deixar impressionado? Isso é a providência divina. Mas os milagres, irmãos, são sempre acontecimentos inexplicáveis do ponto de vista humano, nos quais o poder de Deus é demonstrado de forma sobrenatural. Nós fazemos coisas ordinárias, foi o fecho do estudo passado. Nós quebramos as leis da natureza para uma determinada tarefa. Nós podemos nadar e ali resistir a afundar na piscina. Você vai nadando, você vai flutuando. Mas nós não podemos andar sobre as águas. O Senhor Jesus andou sobre as águas. E isso é milagre. Nós podemos levantar objetos e exercer uma força contra a gravidade. Se eu soltar esse objeto aqui, ele vai se espatifar no chão. Quando você está em pé, procurando equilíbrio, você está lutando contra a gravidade para ela não te puxar para o chão. Dá uma vacilada e uma cochilada para você ver. Alguém já cochilou em pé? Já cochilou sentado? A tendência é você ir tombando, né? Vai tombando de lado assim. Porque a gravidade te puxa. E você vai lutando contra ela o dia todo. Você vai se equilibrando. Mas nenhum de nós é capaz de fazer flutuar um machado. Nenhum de nós. Estamos lutando contra a gravidade. Mas eu não tenho condições de fazer isso daqui flutuar. Consigo segurar aqui. E por um certo tempo, tá, irmãos? Depois de uns 5 minutos começa a tremer. Que é a força da gravidade. Então nós somos potentes, mas nós não somos onipotentes. Nós somos limitados. Então vamos ao estudo de hoje. Os milagres ainda acontecem. Se no nosso meio cristão atual, alguém disser que não acredita em milagres, nós ficaremos no mínimo desconfiados em relação a essa pessoa. Eu compartilhei na aula passada de um professor que eu tive no seminário, que não acreditava em milagres na atualidade e nem acreditava nos milagres da Bíblia. Ele procurava dar explicações aos milagres da Bíblia pela via da ciência, por aquilo que a mente pode conceber. E não tem como dar explicações assim. Como é que você explica a ressurreição de Cristo? Como é que você explica o nascimento virginal de Jesus? O Espírito Santo envolveu e veio uma semente dentro de Maria? Não, tinha que ter a relação entre homem e mulher para ter a concepção ali. Ah, como é que você explica passar pelo Mar Vermelho? 2 paredões de água, é o que a Bíblia diz, eles fecharam, eliminaram todo o exército de Faraó. Eles dizem, não, foi um vento que soprou ali, a maré baixou, o povo passou ali, depois a maré subiu rápido e matou os soldados, então eles não sabiam nadar? Meus irmãos, não tem explicação para os milagres. Então, quando alguém diz que não acredita em milagres, a gente já fica um pouco desconfiado em relação a esse crente. E, na verdade, a incredulidade em relação aos milagres está vinculada ao que nós chamamos de ateísmo prático. Ateísmo prático. Na nossa jornada cristã, irmãos, e um dos lemas da Reforma Protestante, inclusive esse mês é o mês da Reforma Protestante, o que trouxe luz numa época de trevas, na chamada Idade das Trevas, foi um versículo. Martinho Lutero, nas suas angústias,
na sua culpa em relação ao pecado. O que aconteceu com Lutero? Eu já até contei para os irmãos um pouco a respeito da história de Lutero. Lutero hoje seria uma pessoa classificada como louca. Louca. Antes dele receber esse insight ou essa iluminação do Espírito Santo, Lutero ficava em clausura, isolado num quarto. Antes disso, ele tinha ido a Roma para oferecer ali sacrifícios, ofertas numa romaria anual que até hoje existe na cidade do Vaticano. Ele ofereceu, porque o seu mestre disse, vá a Roma, que talvez a sua consciência fique mais aliviada. O problema de Lutero é que ele não encontrava sossego para a alma. Ele se culpava pelos seus pecados. Ele percebia que cometia grandes pecados mesmo dentro de um monastério, por pensamentos, por palavras, por obras, e tudo aquilo que Lutero fazia para compensar os seus pecados era insuficiente. Ele dizia, eu não consigo pagar pelos meus erros, e aquilo foi consumindo Lutero. Ele foi nessa romaria, voltou pior. E um belo dia, na sua clausura, no seu quarto, orando, e ele gritava muito naquele quarto. Ele se deparou com um texto de Romanos. E lá em Romanos diz o seguinte, o meu justo viverá por sua fé. O meu justo viverá por sua fé. Ali Lutero entendeu tudo. Ele entendeu que não era pelas obras dele, não era pelo que ele fazia em relação a Deus, mas era pela fé que ele tinha nesse Deus poderoso. Meus irmãos, Deus não nos pede nada em relação a Ele. Nada. Veja que os mandamentos, exceto o primeiro grande mandamento, que é amá-lo sobre todas as coisas, e o que eu vou falar está implicado nisso. Mas o segundo grande mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, é para que você tenha uma boa vida nesse mundo. É para que você viva bem com o seu semelhante. Vai te beneficiar. A única coisa que Deus requer de nós é que nós creiamos nele. E confiemos nele. Só isso. Mais nada. Crer e confiar no Senhor. Só. Mais nada. Deus não nos pede mais absolutamente nada. E quando eu digo crer e confiar, é em todas as circunstâncias. Todas elas. Boas e ruins. Nós temos que ter essa confiança. Deus sabe o que está fazendo comigo. Eu creio no Senhor. Então, irmãos, os reformadores passaram por essa situação. Até no estudo o reverendo Sproul coloca isso muito bem. Os reformadores, no século XVI, eram desafiados pela Igreja Romana a comprovarem o seu discurso pela produção de milagres. E a Igreja Romana, naquela altura, dizia que muitos sinais eram realizados dentro dela. Certamente os irmãos ouviram, mais no final da década de 90, o famigerado manto sudário. Ouviram falar disso? O manto sudário é supostamente parte dos lençóis que envolveram o corpo do nosso Senhor depois que ele morreu. Isso é o manto sudário. E a Igreja Romana diz que tem isso lá. E que isso produz milagres. Aí você vê o santo chorando sangue, o santo chorando lágrima. Esse tipo de sinal para autenticar que a igreja é verdadeira. Foi nesse contexto que os reformadores viveram. Eles foram desafiados pela Igreja Romana a produzirem milagres para comprovar o discurso deles. A Igreja Romana alegava muitos sinais pela instrumentalidade dos crentes no passado. Eles alegavam muitos sinais, e do presente também. E os reformadores negavam a continuidade do apostolado ou que a igreja fosse a fonte de nova revelação divina. Eles negavam isso. A igreja não está revelando
novidades do céu. A igreja é apenas uma agência de proclamação do que está aqui dentro. Nós não temos que inventar a roda ou modismos, apenas pregar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia afirma. E a questão da falta de milagres entre os reformadores foi mencionada por João Calvino, o francês João Calvino, no século XVI, na sua carta ao rei da França, como diz o reverendo Sproul. E ele, numa parte da carta, diz o seguinte ao rei da França: na exigência que nos fazem de milagres, eles são insensatos, eles são loucos, porquanto não estamos forjando um evangelho novo, mas nós mantemos aquele evangelho já confirmado por todos os milagres que Jesus Cristo e seus apóstolos realizaram. Eles defendiam a autoridade da Bíblia. Não somente isso, só a Escritura, somente a Escritura, nada além da Escritura. Eu não preciso de algo a mais. Às vezes eu ouço alguns testemunhos de pessoas que foram convertidas, elas dizem que se converteram, né? Mas pessoas que foram convertidas por Deus, e muitos têm a arrogância de dizer que em alguns momentos lá, ou no momento crucial da sua conversão, fizeram um desafio com Deus. Se o Senhor fizer isso, eu me converto. Se o Senhor não fizer, eu não me converto. Deus não opera desse jeito. Deus não é desafiado pelo ser humano. Ele age com quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Biblicamente falando, as pessoas que foram chamadas por Deus ofereceram foi resistência a Deus. Deus disse: é você. Não, Senhor, é outro. Talvez é o meu irmão, talvez é o meu vizinho. Não me chama, não. E Deus agiu de forma irresistível na vida dessas pessoas. O fato é que nem Roma e nem os reformadores desafiavam a premissa de que os milagres tinham a função de autenticar os agentes da revelação. Era essa a função dos milagres. A questão debatida era se a revelação continuava para além da era apostólica e se com a continuação da revelação permanecia o testemunho dos milagres. E Calvino e Lutero, os gigantes da reforma protestante, desafiaram a autenticidade não apenas do ensino de Roma, mas a reivindicação da autoridade apostólica e revelação continuadas. Roma não tem a continuidade de Pedro. Não tem. Essa foi a principal denúncia que os reformadores fizeram no século XVI. E é a denúncia que a igreja evangélica deve fazer. Roma não tem a continuidade do apostolado de Pedro. Nenhuma igreja tem isso. A igreja cristã, como diz Atos 2,42, está fundamentada no ensino dos apóstolos e dos profetas. Nós estamos sujeitos ao ensino deles, porque Deus transmitiu para eles transmitirem a nós. Não existe uma figura papal, apostólica. Não. Existe o ensino. E, lamentavelmente, a igreja brasileira, de maneira geral, tem se entregado a isso com os seus bispos, com os seus apóstolos, com os seus pai-apóstolos, que têm sinais, que têm prodígios. Nós chegamos ao cúmulo do ridículo de toalhas suadas serem vendidas a quase R$5.000. Toalhas suadas a R$5.000. Do feijão que supostamente prevenia a Covid, mais potente que a vacina contra a Covid, por R$3.000. Um absurdo, irmãos. E chamar isso de evangelho. Isso não é evangelho. Isso é um tipo de religião medieval atualizada. E as massas gostam disso, as pessoas gostam desse tipo de coisa. Então, os reformadores consideravam os milagres de Roma falsos, negavam em absoluto que eram milagres. A questão não era se Deus poderia realizar milagres. Esse não é o ponto. O ponto é se a Bíblia é a nossa única e infalível fonte especial de regra, fé
e prática a revelação escrita e dirigida pelo Espírito Santo. É esse o ponto. A Bíblia é suficiente ou não? Ou eu preciso de algo a mais? Se eu precisar de algo a mais, eu estou no caminho errado. A Bíblia tem que ser suficiente. E na atualidade, há um grupo que não apenas acredita em milagres, mas eles estão sempre à espera de um milagre. E nós vimos, final da década de 90, início do ano 2000, até dentro da igreja presbiteriana, início da década de 90, com a chamada Vinde. Quem é daquele tempo lembra disso. Eu fui convertido depois, já em 98. Mas eu assisti todas as fitas, os vídeos de videocassete, todas as fitas das conferências. Todas elas. E havia uma busca por um chamado reavivamento. Os irmãos lembram dessa expressão? Reavivamento. E um dos pastores que participaram daquelas campanhas da Vinde veio a público pedir perdão. Estou falando de contexto presbiteriano na década de 90 por causa de movimentos de reavivamento. E esse pastor, um pastor baiano, reverendo Josafá Vasconcelos, ele veio a público e disse: eu quero pedir perdão porque nós forjamos curas. Paralíticos levantaram que não eram paralíticos. Nós forjamos. Ele veio pedir perdão em lágrimas. Então existe um grupo que tem esse anseio para que esses sinais sejam comuns, corriqueiros, na igreja, aconteçam com mais frequência, promovendo cultos, campanhas de reavivamento. Meus irmãos, o Espírito Santo já está na igreja. O Espírito Santo já está agindo na igreja. Nós não precisamos fazer alguma coisa para que a igreja seja reavivada. O próprio Espírito Santo está agindo na vida da igreja. Então, há cristãos que creem que os milagres continuam, como nós cremos que eles continuam, mas não para a revelação de algo novo da parte de Deus. Deus tem feito isso em nosso meio, sim. Nós vimos situações, tem irmãos que foram alvos de uma intervenção sobrenatural de Deus em uma situação específica. Deus faz, obviamente, mas não para trazer um adicional à sua revelação. Eu vou só explicar para os irmãos entenderem onde eu quero chegar em relação a isso. Teve um pastor que estava pregando numa igreja e falando dessa questão do Espírito Santo com a pessoa, né, com o coração, aquela coisa toda. E aí no final da mensagem, os irmãos verem um problema de não se ter uma abordagem bíblica. No final da mensagem ele disse assim, o apelo dele foi o seguinte: você que está aí sentado, e você que está com raiva de Deus, perdoe a Deus essa noite. Esse foi o apelo dele. Perdoe a Deus. Nós vamos chegar nesse tipo de distorção, irmãos. O milagre jamais deve nos distanciar do que cremos, do que nós acreditamos. Na verdade, se ocorrer um milagre sobrenatural em nossas vidas, isso deve reforçar a nossa fé nele. E não entrar num relacionamento bizarro e esquisito com Deus. Deus não é alguém para eu ficar com raiva dele e ter que perdoá-lo. Ele não precisa do meu perdão. Estão vendo como a coisa inverte? Então é preciso ter muito cuidado. Eu participei de movimentos de reavivamento, eu não diria nem de reavivamento, porque o reavivamento é mais comportado, mais, digamos assim, como é que eu posso dizer? De despertamento, vamos colocar assim. Eu participei de cultos que existia a chamada unção do riso. Existia a unção do leão, que a pessoa era supostamente tomada pelo Espírito Santo e ela na frente começava a urrar, igual um leão. Existia a unção da águia. A pessoa começava a abrir os braços como se fosse uma águia. E a pergunta é, o que isso tem a ver com o Evangelho? O que isso tem a ver com a Bíblia? O que isso tem a ver com a revelação? Nada. Mas eram os milagres.
Eram os milagres da época. Então nós cremos na continuidade dos milagres, mas nós não cremos que eles vão trazer uma nova revelação. Por isso que nós temos bastante cautela. Os milagreiros da atualidade realizam seus sinais em cenários que escandalizariam os apóstolos, o que diz o Sproul. E aí o Sproul faz um desafio que eu acho muito interessante. O desafio dele é o seguinte: por que essas pessoas que dizem que têm esses dons de cura, de sinais, de milagres, de prodígios, não vão aos cemitérios ressuscitar os mortos? Por que elas não vão aos cemitérios ressuscitar os mortos? Por que essas pessoas que alegam realizar milagres, por que elas não abrem um pouco do litoral brasileiro ao meio, um pouco do mar, assim, 2 paredões de água e passam a pé enxuto? Por que essas pessoas não fazem um machado flutuar? Elas marcam dia e horário para o sinal acontecer. E dizem que elas fizeram os sinais. Elas recebem quase que todo o crédito pelo sinal. Porque foi o fulano de tal que veio e colocou a mão. Porque foi o fulano de tal que veio e orou. Porque foi a toalha suada pelo apóstolo que eu recebi e eu coloquei sobre a enfermidade que me curou. Agora eu quero ver. Eu quero ver ressuscitar morto. Eu quero ver abrir o mar. Eu quero ver fazer o machado flutuar. Não fazem. Não fazem. Por isso que nós temos uma certa cautela. O Sproul questiona, será que os milagres realizados hoje são menores do que os realizados pelos agentes da revelação? Imagine, irmãos, se um profeta chegasse aqui e dissesse, o sol vai parar. E aí o sol para por 48 horas. Ele fica exatamente nessa posição, 48 horas. Imagine se um profeta chega aqui e diz, olha, por 3 anos e meio não vai chover e vai ter fome. E não chove por 3 anos e meio em todo mundo. Eu não vi nenhum desses milagreiros trazer algum tipo de sinal dessa natureza. Eu não vi. Os milagres deles são milagres da conveniência, milagres que beneficiam outras pessoas e promovem o seu próprio nome. Nós não precisamos cair nesse enredo. Não precisamos. Os sinais de Deus são muito maiores. E o Sproul questiona, será que o braço do Senhor encurtou? Deus não está agindo mais como antes? Se os milagres são os mesmos, estão acontecendo do mesmo jeito, então o braço do Senhor encurtou? Por que a jumenta não fala mais com a gente quando a gente está obstinado no nosso caminho? Hoje, mal comparando, é como se você estivesse dirigindo, obstinado num caminho de pecado, parasse no sinaleiro, aí viesse um cachorro vira-lata e começasse a falar com você. Sai da sua vida de pecado. Por que Deus não faz mais essas coisas? Porque nós temos isso aqui. Aqui já tem tudo que é suficiente para saber quem é esse Deus. Como ele age. Nós não precisamos de um vira-lata falando. Nós não precisamos que o sol pare. Nós não precisamos que o mar se abra. Nós não precisamos que o machado flutue. Está tudo aqui. Se você ler, você vai conhecê-lo. E daí eu quero finalizar com outro tópico que o Sproul aborda. Eu vou ser bem breve nesse tópico. Ele fala acerca dos milagres satânicos. Foi até uma questão que a Meriane levantou na semana passada lá na classe 3 e 4. Esses curandeiros de plantão, né? Vou citar aqui o nome, João de Deus e Companhia Limitada. O João de Deus é o retrato do charlatanismo nesse país, em relação a curas. Ele é o retrato do charlatanismo. Então, os milagres satânicos, na concepção do Sproul, e também bíblica, e o que nós cremos, Satanás é um anjo caído, ele possui poderes, mas com uma finalidade. A finalidade dos poderes do maligno é produzir o engano, disseminar o engano, a mentira. Ele é um embusteiro, um charlatão, um ilusionista.
É isso que Satanás é. Ele promete aquilo que ele não pode oferecer ou dar. E as ameaças dele, especialmente a igreja, quando ele ameaça a igreja, dizendo que vai destruir a igreja, eliminar, ele não pode fazer isso com a igreja. Ele está invertendo o jogo. Algo que o Senhor mesmo disse na sua palavra. E é o que nós devemos crer acima de tudo. A Bíblia não diz que o inferno vai vir contra as portas da igreja. Socar o pé na porta da igreja e matar crente. É o contrário. Nós somos testemunhas. A igreja vai sair e bater contra as portas do inferno. E a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. É esse o jogo. É essa a guerra. E Satanás nos engana. Um dos maiores enganos que Satanás disseminou no meio do povo cristão, e é uma coisa que eu tenho dificuldade de desfazer. Tem aqueles massagistas que falam que vão desfazer os nós do músculo, né? E aquilo dói para quem está sofrendo aquela massagem, mas é complicado desfazer aquele nó. Tem um nó que Satanás fez na igreja, um entendimento errado, que a gente luta. Irmãos, desde que eu iniciei o ministério em 2002, esse é um engano que boa parte da igreja acredita. E qual é? Que Satanás tem o mesmo poder de Deus. Que Satanás pode fazer o que quer, com quem ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Que Satanás é onisciente, sabe o que você está pensando. Que Satanás sabe o seu futuro. Não. Ele é um ser que tem mais poder do que nós, obviamente. Quem aqui já, eu não digo privilégio, mas teve, assim, o pavor de ver uma pessoa terrivelmente possessa por espíritos malignos? Eu não sei quem já teve essa situação, já teve de passar por isso. Eu já vi gente possessa por espírito maligno levantar um banco desse, mais ou menos do corpo da dona Romana, levantar um banco desse. É uma força que eu não tenho. Ele tem mais força do que nós. E ele demonstra que tem mais forças do que nós para que nós pensemos que ele é mais forte até que o nosso Deus. Tem gente que pensa que em alguns momentos ele pode até vencer. Não! Não! Sempre que eu penso sobre Satanás, olha o que eu penso sobre Satanás. Satanás, na minha concepção, é um cachorro bravo. Bravo. Sabe aquele cachorro bravo? Bravo mesmo. Eu às vezes vou visitar os irmãos em casa, eu sempre falo, tem cachorro? Prende o bicho. Não, o cachorro é mansinho, pastor, é praticamente da família, não morde ninguém. Eu falei, eu não quero ser o primeiro. Prende o bicho. Eu não entro, irmãos. Não entro, sinceramente. E eu tenho uma certa fobia de cachorro, grande ou pequeno, eu tenho um certo receio com cachorro. E aí, na minha visão, Satanás é esse cão bravo, mais grande, tipo um Scooby-Doo, grandão, bravo, mais bravo mesmo. Um Scooby-Doo com espírito de pitbull. Mas ele está em rédea curta nas mãos de Deus. E com a focinheira na boca. Desse jeito que ele está. Ele não faz o que ele quer. Mas ele vende que faz o que quer. A imagem que ele vende é que ele domina tudo. E uma das maneiras dele receber credibilidade é tentar se comparar a Deus. E daí o Sproul, de uma forma muito assim precisa, eu não vou falar detalhadamente, ele evoca aquele desafio dos magos do Egito, dos grandes ilusionistas do Egito, os mágicos do Egito, com Moisés e Arão. Vocês lembram disso? Estavam lá, os melhores ilusionistas. Mr. M e Companhia Limitada. Para impressionar Moisés e fazer ele recuar. E a Bíblia diz que Deus se sobrepujou a muito os sinais que eles manifestaram.
Os magos ficaram os melhores, irmãos. Eu estou falando dos melhores. Não estou falando de qualquer mago de rua, não. Os melhores. E eu não sei se você já teve também, assim, a oportunidade de assistir shows de ilusionismo, de mágica. Você não acredita. Uma moeda some com tanta facilidade, uma água entra e sai para um lado que você nem imagina. Você, gente, mas que coisa impressionante. E daí você vê que é tudo truque. É tudo uma ilusão. É tudo truque. Não é real. Mas isso já foi vendido como algo real, para dar credibilidade a alguém. Mas é truque. Na década de 90, o Mr. M aparecia no Fantástico sempre para revelar o que estava por detrás de um grande número de mágica. Ele foi odiado pelos mágicos do mundo por um bom tempo, porque ele trouxe para a luz o que estava nas trevas. E nós víamos que eram coisas ridículas. Gente, mas como é que eu caí nisso? Um jogo de espelho, um fundo falso. Tudo embuste. Assim é o diabo. E é assim que nós devemos ver os truques que ele faz para enganar os incautos. Provavelmente, em algum momento, pode acontecer um sinal diferente. A Bíblia diz que se ele puder, ele vai fazer cair fogo do céu para enganar, se possível, a mim e a você, os eleitos. Ele vai fazer isso. Mas nós temos de compreender, irmãos, que os milagres do nosso Deus são muito superiores e são, de fato, milagres. Então, quando pensar no opositor, nos ardis, nos seus ardis, nos seus sinais, nos seus supostos prodígios, pense no seu Deus. E Deus, na palavra dele, nos diz o seguinte: a quem que vocês vão me comparar no céu e na terra? A quem, irmãos? O nosso Deus não é comparável a ninguém. Nós somos imagem e semelhança dele, mas ele não é comparável a nada nesse mundo, nem mesmo a Satanás. Satanás é criação, anjo caído, limitado, e tem a finalidade de enganar. Enganar. Guarde isso no seu coração. A finalidade de Satanás não é aparecer encapetado na sua frente, não. Não é. Eu já passei por algumas situações assim. Talvez eu passe por outras. Mas o objetivo maior dele é lhe tirar do caminho da verdade, ainda que ele produza um sinal na sua vida. Tá? Então, finalizando, a providência de Deus é servida pelo poder dele. Os milagres são parte do governo soberano dele, sobre a criação, sobre a história. A sua palavra é soberanamente autenticada por aquele poder que ele não está disposto a conceder aos poderes das trevas. O poder é exclusivo de Deus. Os truques de Satanás são expostos pela palavra, por isso que tudo deve passar pelo crivo da palavra. Isso glorifica a Deus, isso exalta a Deus, ou isso desabona as verdades do Senhor em alguma medida. Devem ser os questionamentos que devemos fazer diante desses sinais. A ação de libertar as pessoas, de ajudá-las e dar a elas esperança de vida, não pode ser realizada a não ser em um consenso com a orientação do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu quero finalizar com um texto de João 10:10. João 10:10. Contraste. Contraste entre a verdade e a mentira. Contraste entre a luz e as trevas. O contraste entre a vida e a morte. Contraste decisivo a todos os seres humanos. Essas forças que de alguma maneira atuam. Satanás atua nos filhos da desobediência, é o que a Bíblia diz. Deus, na sua providência, governa o mundo inteiro. E na sua graça especial, toma a sua igreja para si. São essas duas forças, mas não são forças antagônicas e iguais.
Deus é muito superior. Vamos ler juntos? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que Deus possa, irmãos, essa manhã, aplicar essas palavras aos nossos corações, nos dar discernimento. São tempos difíceis, tempos de muita carência. Hoje pela manhã, enquanto eu falava a respeito da nossa missão de levar o Evangelho e mostrar a desventura que as pessoas estão, a condenação, leia a nossa sociedade, irmãos. A nossa sociedade está doente. A nossa sociedade está adoecida. As pessoas estão tomadas de ira, de raiva, não respeitam o próximo, estão deprimidas, cansadas, exaustas, não respeitam a vida. Nós podemos começar a pregar o Evangelho por aí.